E você já conhece? Cartão de crédito da Genial? Com ele eu tenho acesso à sala VIP ilimitada o ano todo. São mais de 1000 locais ao redor do mundo e ainda tem concierge pronto para me atender. É uma vantagem e tanto, ainda mais para mim que estou sempre viajando e tem mais. Quanto mais eu invisto, maior é o meu limite de crédito. Com investimentos a partir de R$50 mil, você já pode pedir o seu cartão Black. E o melhor de tudo, você nunca vai precisar pagar anuidade. É rápido, abra sua conta em 5 minutos e de forma gratuita. Peça seu cartão agora. Olá, estamos novamente aqui com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje um grande amigo, um economista conhecido, tá certo? Foi diretor, tem PhD em Harvard, foi diretor da Faculdade de Economia da USP, secretário de Política Econômica, presidente do IPEA, Roberto Macedo. Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco, certo? Muito bom mesmo. Não, eu que agradeço o convite. Estou aí já com 81 anos, hein? Você já deve estar beirando esse também, né? Eu sou um pouquinho mais novo, né? Quer dizer, na verdade, a sua geração foi uma geração que foi meu professor, foram meus professores, né? Você é da geração do Edmar, né? Quer dizer, o Edmar, por exemplo, foi meu professor, tal de Monacastro, né? Esses caras. Roberto, como é que você está vendo aí a situação da economia brasileira? Quer dizer, você que tem essa formação mais lá da década de 70, tá certo? Eu também, na verdade. Então, quer dizer, como é que você está vendo aí, dado, quer dizer, a questão do desenvolvimento, quer dizer, da economia política do desenvolvimento brasileiro nesses últimos anos? Bem, eu estou vendo de uma forma um pouco diferente aí do chamado mercado, certo? Porque o mercado fica aí no curto prazo, publica o Boletim Focus, com mais uns anos aí pela frente, certo? Em geral, ele fala na inflação e no crescimento econômico ele prevê 3% para esse ano, e a última vez que eu vi 2% para os anos seguintes. E parece que o Fundo Monetário lê esse Boletim Focus, porque recentemente ele aumentou a previsão dele para 3% em 2024 e 2,2% para 2025. Está bem parecido com o Boletim Focus. Mas eu acho que esse é o cenário mesmo, porque eu não vejo com a taxa de investimento que a economia brasileira tem, que está em torno, acho que 16%, né? Você não consegue gerar um crescimento de uma magnitude mais forte, né? E sustentável. A própria sociedade não reclama dessa falta de crescimento. Eu reclamo que eu sou economista, acho que é um dever meu fazer isso, né? Você devia almejar pelo menos uns 4%, entendeu? E aprender com a China, esse negócio de política industrial, eu só favoreceria muito o pessoal que exporta, certo? Para você fazer com que eles aumentassem também a produtividade, certo? Mas voltando aí, você tem, e voltei, agora eu volto também ao início dos anos 70, quando eu estava estudando na Faculdade de Economia da USP, e quando eu comecei o curso, aliás, o curso começou em 67, o texto era do Raymond Barre, né, ele chamava Manual de Economia Política. Já no primeiro ano, ele foi trocado pelo livro do Samuels, que tinha sido acabado de publicar, né? Aí é uma visão totalmente diferente. Você fala em economics, né, que é uma pretensão de se comparar com a physics, né? E passa a ter um enfoque totalmente formalizado e tudo em modelo do diabo. Mas eu acho que a economia política deveria ser usada, inclusive eu escrevi um artigo aí com um grupo de economistas de São Paulo, devia ser valorizada pelos economistas, porque você não entende essa situação do Brasil sem pensar em termos de economia política, né? O que você tem aí? O Lula é um populista, certo? Ele gosta de distribuir benesses, já pensando em eleições futuras, certo? Você viu aí que tem notícia de um plano de aumentar o auxílio gás para coisa perto aí de 12 bilhões de reais.
no ano que vem, entendeu? Quer dizer, véspera de eleição. E aí vai gastar, né? E no Congresso você tem aí coisa pior. Eu acabei de escrever um artigo aí que teve certa repercussão sobre as chamadas emendas parlamentares. Parlamentares, emendas parlamentares. Você tem que lamentar essas emendas. Eu acho que o Supremo Tribunal deveria declarar que são todas inconstitucionais, porque elas ferem o princípio da igualdade, sabe? Quer dizer, as emendas não são iguais entre deputados, sabe? Elas não são iguais na forma de atingir os municípios, né? Entendo de um critério, por exemplo, de emendas per capita, sabe? E também elas têm o defeito de que, ao fazer essas emendas, você está dando um benefício aos deputados de fazerem prefeitos, né, que depois serão atuantes na hora de reelegê-los deputados federais, deputados e senadores. E aqui, ó, com essa eleição municipal, saíram dados muito, muito interessantes sobre as emendas, né? E aqui diz o seguinte, estou lendo aqui do jornal, porque é uma coisa assim grande, né? Líderes no ranking de valores de emendas, né, conquistaram média de 72% dos votos válidos, entendeu? Em seus municípios no pleito de domingo, apenas 2 nomes não conseguiram a reeleição. Tem uma influência na votação. E por isso, tem também o que os candidatos não incumbentes são tratados desigualmente, porque eles têm dinheiro para distribuir, entendeu? Incumbente é o cara que está no cargo, né? Ele é deputado federal, senador. E estou explicando isso aqui para quem está vendo esse vídeo aqui, talvez não conheça o termo. E não incumbentes são aqueles que começam a lutar por um novo mandato, entendeu? Sem ter o cargo. Então, eles têm um financiamento eleitoral explícito. Você financia os prefeitos, depois você atribui concurso nas eleições para deputados e senadores. Então, isso aí, o Congresso é outro desastre em termos de finanças públicas, né? E meu ponto de vista é radical, devia acabar com todas as emendas, né? Ou então fazer como lá nos Estados Unidos, lá que tem emendas, mas os deputados são obrigados a não tirar vantagem delas, sabe? Não sei como é que eles controlam isso, sabe? Mas é uma restrição importante, né? Então, você está vendo? Com o Congresso desse jeito e o Executivo desse jeito, como é que você vai controlar a política fiscal? Bom, Roberto, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, não só as emendas são muito importantes, como elas são impositivas, né? Elas têm que ser executadas. E funciona. Quer dizer, de alguma forma... Não, elas não entram lá como emendas, elas entram como penduricários em projetos de lei. Exatamente, exatamente. Tem uma associação lá, que é a Center for Defense of the Citizen, uma coisa assim, que acompanha essas emendas, e ela usa um termo até depreciativo para ela, chama de pork barrel. Né? Pork and barrel, Pork barrel. O que é pork barrel? Pelo que eu lembro da minha infância, nas casas e fazendas, aí, você guardava resto de comida para alimentar os porcos, né? Guardava às vezes num balde, num barril, dependendo do tamanho, restaurantes usavam até um barril. Então é o pork barrel, sujeira, sabe? E eles elegem o porco do ano, sabe? Do mês, sabe? Cada mês eles elegem, que apresentou a emenda mais absurda, essa avaliação dessa CAGV, Center for the Defense of the Citizen of the Government Waste for the Attack on the Government Waste. Agora, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. As emendas não vão acabar, elas não vão deixar de ser impositivas. Como é que você vê o processo como é que você vê o desempenho da economia brasileira a partir de agora, dado que você tem essa questão importante no Congresso, tá certo? Quer dizer, as emendas, na verdade,
o Congresso tem cada vez mais poder, quer dizer, você tem um aumento de poder importante do Legislativo. Como é que você vê isso? Como é que é a sua ideia? Eu vejo que você vai continuar na mesma do que veio desde 1980, sabe? O Executivo inventando aí programas sociais para ganhar a eleição, é o tal populismo do Lula, e o Congresso, já que o Executivo está fazendo isso, né, por que não eu, né? Aí o Congresso avança nas emendas. Nós vamos continuar nisso aí, sabe? Eu estou no princípio dos 80, mas eu calculo que eu posso viver até os 90, talvez, com sorte. Ou mais. Até lá não vou ver isso resolvido, não. Sabe? Agora, Roberto, deixa eu dizer, dado isso aí, quer dizer, na verdade, de 2016 a 2022, o Brasil passou por um processo de reformas constitucionais, reformas institucionais, de modo geral, extremamente importante, apesar dessa questão importante que você está levantando. Você acha que, quer dizer, o que aconteceu? Você, primeiro, quer dizer, como é que você avalia as reformas que foram implementadas? A reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central, o fim da TJLP, o marco regulatório de saneamento, tá certo? Como é que você avalia essas reformas, em primeiro lugar? Olha, eu não acompanho todas, eu acompanho da Previdência, sabe? Previdência. Aí o Lula praticamente acabou com a reforma da Previdência. Verdade. Dando um aumento acima do salário mínimo para gente já aposentada. Eu publiquei um artigo no jornal também, que tem um estudo aí feito por um economista do FMI, mas o FMI publica o estudo dizendo que ele, na opinião, não é dele, certo? Parei, tem um nome brasileiro até o rapaz. Ele mostra que o salário mínimo aumenta o tamanho do mercado informal. E aí acaba concentrando renda, certo? Não, o que você deve concordar. O mercado informal é mais importante nos estados mais pobres, né? Que eles têm mais dificuldade de pagar o salário mínimo. Tá? E obviamente, não há dúvida, na minha avaliação, que o salário mínimo cria informalidade. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Então, quer dizer, o aumento do salário mínimo aumenta a informalidade, não tem a menor dúvida quanto a isso. Certo? Mas você acha que essas reformas podem ter sido uma das razões pelas quais a taxa de crescimento da economia brasileira parece ter tido um pequeno aumento aí, a partir de 2021? Olha, elas tiveram aí um pequeno aumento de 2 para 3, né, grosso modo, mas eu acho que isso aí não é sustentável, né, com essa taxa de investimento. Tanto que já estão prevendo para o ano que vem 2% por aí. Tá? Quando eu digo que vai continuar essa lenga-lenga, você vai continuar com crescimento baixo aí pela frente, porque enquanto eu não ver, por exemplo, uma medida de ataque aos gastos públicos, de modo a liberar espaço para mais investimentos, certo? Não veio saída para isso aí, não. A pergunta que eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco é por que você acha que a taxa de investimento privado no Brasil é tão baixa? Né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto que, bem ou mal, está aí. Eu estou até procurando um gráfico da taxa de investimento do setor privado. Ela é baixa, eu sei, mas com a complementação forte do setor público, né? Que é o desejo aí do período, devia ser uma bandeira do PT, sabe? Você poderia aí puxar um crescimento até de 4% em caráter sustentável. Esse atual não é sustentável, com essa taxinha de investimento que você tem aí. Em algum momento, esses efeitos aí, que eu acho que em grande parte vieram também de esses auxílios que tem aí, né, que passa para a população, acho que vieram disso aí. Então, acho que isso aí não tem sustentação, não. Mas vai ter, ainda vem mais, né? Esse do auxílio gás é pesado, né? Até 15 bilhões de reais. É muito, realmente, e é importante que, além de tudo, é fora do orçamento, né? Quer dizer, eles estão querendo fazer... compra de votos, certo? Explícita, entendeu? Exatamente. É verdade. Agora, eu não podemos prosseguir assim, tá vendo, Zé Márcio?
aí não vai para lugar nenhum, certo? Não, concordo. Eu acho que a questão fiscal é fundamental no Brasil e tem duas questões fiscais. Uma é a questão do déficit fiscal, a outra é a questão da estrutura, a estrutura dos gastos do governo. São duas coisas diferentes, mas que afetam negativamente ambos. Afetam negativamente o crescimento da economia brasileira aí nos próximos anos. E tem o efeito de tudo isso sobre a dívida, né? Porque eles às vezes te descontariam as coisas, como esse negócio do Rio Grande do Sul, aí também recentemente. Queimada, Rio Grande do Sul, estatais dependentes do governo. Mas na hora da dívida fica, certo? Vai para a dívida. Claro, sem menor dúvida. Quer dizer, a dívida não estou otimista quanto ao futuro, não, certo? Lamento isso, porque serão os meus últimos anos de vida. Agora, gostaria de viver mais tranquilos. Roberto, quer dizer, você acabou de escrever um livro. Fala um pouquinho sobre o seu livro. Esse livro é o seguinte. Uma vez eu passei escrevendo no site do Banco do Brasil sobre finanças pessoais, sabe? Que me contrataram, eu disputei lá uma licitação que ganhei, virei escriba do Banco do Brasil. E aí tinha um monte de artigo, toda semana você tinha que mandar um, sabe? Aí eu falei, olha, eu vou tentar dar uma estrutura para isso e fazer um livro, concorda? Não? Eles jogado fora, né? Dezenas, mais de centenas de artigos. Mas aí, a hora que eu comecei a fazer isso, eu vi que eu tinha que estudar mais, né? Para dar uma estrutura para o livro. Então, o livro comparado com os livros de educação financeira que tem por aí, ele é um pouco sofisticado, ele cita prêmios Nobel como Kahneman, né? Para a pessoa. Eu quero fazer que o investidor se compenetre de que ele tem que ser um ator no processo de ganhar dinheiro, certo? Para os seus anos finais de vida aí, né? Porque agora com esse envelhecimento da população, se ficar mais velho, custa mais caro, certo? Eu estou aqui, ó. Tomo um monte de remédio todo mês. Não sei se já acontece com você. Acho que é mais de R$1.000 de remédio. E minha esposa também consome um monte de remédio. Plano de saúde, eu estou no plano da Cacique, eu fui funcionário do Banco do Brasil, mas vinha aumentando bastante, esse é o meu e da minha esposa. De repente, o meu parou de subir, sabe? Eu estou achando que foi porque eu atingi 80 anos. Eu tenho medo de confirmar isso, porque é capaz de ser do erro deles. Se eu reclamar lá, eles podem pensar, se ligar para nós, podem entender como uma reclamação. Mas isso aí me tranquilizou, que o plano dela já está quase 2 vezes o meu, porque ela tem 63 anos, certo? E aí a cidade é grande, o dela vai subir até os 80, deve dar uns R$10.000 por mês. Isso aí é um problema que precisa ser resolvido também. Falta uma reforma nesse negócio aí, que o povo não vai aguentar pagar esse plano. Bom, mas você Todos os meus colegas da minha geração estão reclamando. Os planos estão muito altos. Né? É verdade. Os planos de saúde no Brasil são muito caros, certo? Agora, quer dizer, você tem um sistema de previdência social que é bem benevolente para a maior parte da população, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Essa é uma das razões pelas quais a gente tem um déficit tão grande do setor público. Outro dia, eu tive um exemplo disso, que é como favorece a população aí de baixa ainda. Eu entrei num táxi, conversa vai, conversa vem. Aí eu perguntei, o senhor paga a previdência social? Não. Sabe por quê? Não interessa pra gente, eu sou nordestino, sabe? E aí, quando chegar a hora de aposentar, eu vou lá no Nordeste, pego um certificado do Sindicato Rural, que eu trabalhei na Lavoura sem registro, e aí eles me dão uma aposentadoria. O BPC, quer dizer, se você disser que não tem outra fonte de renda, você tem um salário mínimo garantido pelo benefício prestação. Continuando, isso gera um enorme incentivo à informalidade, né? Por que o cara que ganha um salário mínimo vai querer ser formal, pagar 10% da sua renda todo mês
para a Previdência Social, o empresário Tem os paga custos 20%. sociais do empregador também, né? E tem férias, a vez o férias, 30 dias, mais 10. Um enorme incentivo à informalidade. Esse é um ponto que é super importante e é impressionante, é que o Brasil não consegue se desvencilhar deste problema. Certo? Quer dizer, consegue, né? Por culpa de quem, certo? É do nosso presidente aí, que avacalhou com a reforma da Previdência, com essa questão de dar o aumento do salário mínimo aos aposentados. quer dizer, eu acho que E mesmo com o aumento do salário mínimo real, ele está aumentando a informalidade, certo? Ele não percebe isso. Isso, exatamente. Quer dizer, o incentivo... Você quer ver esse estudo aí do FMI? Eu te mando. Eu acho que eu conheço. Acho que eu sei qual é. Eu fiz um artigo sobre ele, né? Eu acho que eu sei de qual estudo você está falando. Quer dizer, na época... eu pus até o endereço lá do site onde encontrar esse artigo. Certo. Muito bom. Mas o seu livro, e aí então, quer dizer... O livro ele é um livro para o investidor. É o brasileiro médio aí, certo? Sim. Ele comete desde erros de comportamento na linha do Kahneman, né? O Kahneman fala que você tem dois sistemas de pensar. Um rápido e não... E outro devagar. E outro devagar, que é o mais racional. O primeiro é irracional. Ele ganhou o prêmio Nobel, porque o que ele demonstrou? Que os neoclássicos, né, não podem seguir com esse pretexto da racionalidade ilimitada. Ele não diz que não há irracionalidade, sabe? Ele diz que há racionalidade limitada, entendeu? Isso aí mudou a coisa. Ele ganhou o prêmio Nobel e agora lá nos Estados Unidos já tem cursos disso, tem mestrado, doutorado, porque se pretende difundir isso aí. De 2000 para cá aumentou muito. Tem até livro texto já de behavior econômico, certo? Então, é isso aí a situação. Você nota aí, se qualquer... Essas outras reformas, né, eu acho que eu não conheço os detalhes delas. Eu concentrei da Previdência, né? Porque tem muita tecnicalidade aí. Esse setor de energia também eu não entendo. Tá? A energia é muito confusa. Eu acompanhei bastante. Você consegue acompanhar, não? Não, eu acompanhei as reformas, eu acompanhei a reforma trabalhista, o fim da TJLP, até o teto do gasto, a reforma, a autonomia do Banco Central, o novo marco regulatório de saneamento, acompanhei bastante, bem de perto na época. Eu cheguei a trabalhar um pouco na aprovação e tal. Quer dizer, eu acho que foram reformas super importantes, eu acho que mudou... Não, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, não. Teve uma outra reforma aí que foi muito boa. Lista elas aí de novo. Trabalhista, o fim da TJLP, a substituição da TJLP. A autonomia do Banco Central também. A autonomia do Banco Central. Não, eu acho o seguinte, Roberto, quer dizer, esses primeiros 2 anos do mandato do presidente Lula foram salvos pela autonomia do Banco Central. Tá certo? Se não fosse a autonomia... Isso não é um ponto de vista do mercado em que você está inserido. Não, eu acho que se não fosse a autonomia do Banco Central, a gente estava noutra posição hoje em termos de inflação, de crescimento e etc. Tá certo? Foi super importante manter uma política monetária... Mas veja você, ao mesmo tempo que você teve essa autonomia do Banco Central, você, com essas incertezas que circulam por aí, saiu um estudo da tendências de uma alta consultoria aí, dizendo que se não fosse pelas questões internas aqui de incerteza, dúvida, quanto à questão fiscal, o dólar estaria a 5,10. Ele é avaliado pela média dos países em desenvolvimento. Sabe? E o Brasil está ficando atrás desses países, meu Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Que, na verdade, a nossa conta aqui, quando a gente faz a projeção aqui com as variáveis básicas, as variáveis importantes que determinam o comportamento da taxa de câmbio, o nosso número aqui é 4,90, certo? Agora, dado todas as incertezas, a questão fiscal principalmente, como está sendo tratado, quer dizer, estamos com 5,70,
certo? É muito impressionante. É a pior moeda dos países aí aumenta a inflação, o Banco Central aumenta mais a taxa de juros, aumenta É uma situação difícil, você concorda, mano? Que para sair disso aí. Mas tem dois, é uma situação realmente difícil. O que você apresentaria para a solução? Agora eu acho o seguinte, Roberto, que a primeira coisa importante é você ter uma situação fiscal equilibrada. Eu acho que o Brasil tem uma relação... O que você chama de equilibrado? Equilibrado. Vou dizer, o Brasil tem uma dívida de 80% do PIB, é a maior dívida de país emergente, é nível de dívida de país desenvolvido. Isso significa, quer dizer, que o Brasil paga uma taxa de juros extremamente elevada para conseguir financiar essa dívida muito alta. Então, o Brasil paga uma taxa de juros de 13% ao ano para financiar essa dívida muito alta. Faz a conta. Você tem 80% de dívida, uma taxa de juros de 13% ao ano, você paga 10% do PIB todos os anos com juros. Certo? Isso é insustentável no longo prazo. Então, você não pode, quer dizer, e além disso, tem o fato de que com essa taxa de juros de 13% ao ano, tá certo? O setor privado paga uma taxa de juros ainda maior. Isso é uma das razões pelas quais... Teve um movimento importante aí, que eles foram muito para títulos de... Não, exatamente. Isso foi porque acabou com a TJLP. O fim da TJLP, tá certo, que dava taxa de juros subsidiada, negativa em termos reais, para os escolhidos do setor privado, tá certo? Acabava inviabilizando qualquer mercado de capitais privado. Quando você acabou com a TJLP, o mercado de capitais privados explodiu. Você tem hoje um mercado de capitais privados enorme. Tem uns estudos do economista Carlos Roca, que tem mostrado exatamente. O estudo do Roca é muito importante, mostra isso exatamente. Então, quer dizer, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. A gente tem que ir numa trajetória de incentivar um aumento do investimento privado. Eu acho que a autonomia do Banco Central fez isso, eu acho que o marco regulatório de saneamento foi super importante nesse sentido. Você já tem aí o saneamento levou a muito investimento, sabe? Tem um total de investimento já programado de mais de 100 bilhões de reais nos próximos anos. Então, isso que é importante, é isso que gera crescimento. É por isso que eu acho que as reformas foram importantes. Tá certo? Então, o resto... Houve progresso, eu reconheço, certo? Mas eu acho que não é suficiente. Enquanto não se arrumar a situação... Precisa de fazer mais. O problema é que parou de fazer e piorou. Esse é que é o problema. Piorou. Parou de fazer e piorou, certo? O Temer tinha começado alguma tentativa e depois conseguiu torpedear tudo, né? Tirando do teto as emendas parlamentares de transição. Roberto, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu não quero tomar muito mais do seu tempo. Muito bom. Muito tempo que eu não te via, na verdade. Verdade que remotamente, mas é sempre um prazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa conversa. Muito obrigado mesmo. Bem, eu que agradeço, porque mais uma vez demonstra para mim que com 81 anos estou com condições de fazer um diálogo razoável com vocês. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Roberto. Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos que você já conhece. Com a gente você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.